A gente inicia mais um episódio do Papo em Sintonia, o nosso podcast, hoje recebendo o ex-prefeito de Rio do Sul e pré-candidato a deputado estadual, José Tomé. Ele que já foi 2 vezes vereador aqui em Rio do Sul, né? O mais jovem da história a assumir interinamente a prefeitura de Rio do Sul em 2012. Em 2012 também ele foi aí reeleito como vereador mais votado aqui na cidade de Rio do Sul. 2016 como prefeito e depois 2020 reeleito como prefeito. A gente agradece, né, por aceitar o nosso convite, por estar aqui no nosso estúdio de podcast aqui em Rio do Sul e iniciar nessa entrevista, Tomé, te perguntando um pouco sobre a tua história, né? Contar um pouquinho para quem está em casa, para quem está nos acompanhando. Muitos conhecem, né? Mas é importante a gente destacar, né, a tua história dentro da política. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos aqueles que acompanham o nosso podcast. Parabéns pela iniciativa de ouvirem os pré-candidatos a deputados da região do Alto Vale. Isso é muito valoroso, né? Eu penso que mostra o bairrismo, o compromisso da Rádio Sintonia em fortalecer os quadros políticos da região do Alto Vale, até porque nós aqui em Rio do Sul, na década de 60, 70, 80, chegamos a ter no Alto Vale 3 deputados federais e 5 estaduais. Nesse período me refiro a Rio do Sul, que era a 6ª economia de Santa Catarina. Hoje a nossa cidade aqui, Rio do Sul, é a 19ª economia, representa ainda um contexto estratégico para o Alto Vale, mas não tem um deputado estadual, e nós de 5 deputados estaduais reduzimos a 2 cadeiras. E de 3 deputados federais, daqueles que efetivamente moram no Alto Vale, temos apenas um. Então isso, na minha leitura, é muito ruim e, acima de tudo, um momento como esse, ele gera consciência nas pessoas. De conhecer a história, os defeitos e as virtudes, né? Até porque candidatos de fora vêm cheio de qualidades, mas com um infinito compromisso menor do que o que nós temos que vivemos aqui. Que usamos os mesmos hospitais que a população usa, os nossos filhos usam as mesmas universidades, trafegamos nas mesmas rodovias. Precisamos lutar por segurança pública para as nossas famílias, diminuir os impactos das enchentes que sofremos todos nós. Enfim, são coisas importantes e eu parabenizo vocês pela iniciativa. Eu estou com 40 anos de idade e ingressei na vida pública muito cedo. Meu primeiro emprego fui operador de máquina injetora de plástico. Trabalhei em um chão de fábrica. E tenho muito orgulho disso. Conheci muitas pessoas que são grandes amigos meus até hoje. Frequentei a universidade, aqui a Unidave, os cursos de Ciências Contábeis e Economia. Fui da primeira turma de Ciências Econômicas e Desenvolvimento Regional da Unidave. E ingressei na vida pública logo após, o período universitário, onde a gente também participou dos movimentos estudantis. A época dominado pela esquerda, a gente veio com uma proposta com um grupo político de direita, vencemos bem aquela eleição, criamos amizades e disputei a eleição em 2008, então com 23 anos de idade, muito inspirado no meu pai, J. Tomé, da década de 70, 80, o pai que tinha a J. Tomé, revendedora de veículos, na rua Rui Barbosa, aqui em Rio do Sul, fez muitos amigos na região do Alto Vale, foi vice-prefeito de Rio do Sul, em 72, com na época prefeito Danilo Schmidt, e em 74, sendo vice-prefeito, no exercício do mandato, foi candidato a deputado federal e se elegeu, quando poucos acreditavam. E foi reeleito em 78, ficou suplente, mas logo após assumiu, permanecendo na Câmara Federal até 82. Eu nasci em 85, eu não vi meu pai político. Meu pai, em 90, foi candidato a deputado, faleceu em 91, vítima de um câncer, e eu, então, já entregava santinho no portão da casa, E acredito que a política é uma grande ferramenta de transformação social. Então, a inspiração da política veio de casa, E depois eu tive a oportunidade de conhecer Milton Obos, prefeito, eu tinha 19 anos de idade quando Milton foi prefeito. Então, estava trabalhando na iniciativa privada e decidi ser candidato a vereador, então, com 23 anos. Uma candidatura improvável, eu fiz 1.598 votos, fui o 4º vereador mais votado naquela vez. E eu prometi para o meu grupo político que eu faria o melhor mandato entre aqueles vereadores e que, se ninguém quisesse ser candidato no meu lugar, eu ia provar isso na reeleição. E provamos na reeleição. Fui o vereador mais votado em 2012. Assumi a administração, Secretaria de Administração, em 2011, quando da enchente de 2011, com 25 anos de idade.
para 26. E no ano seguinte fui reeleito vereador. Né? 2016 fui candidato a prefeito, contra um prefeito que vinha para sua reeleição, né? Ou seja, uma coisa muito provável de ser reeleito, e nós viemos com uma proposta inovadora de enxugamento da máquina pública, diminuir cargos comissionados, entregar mais para a população gastando menos com a máquina pública. Fizemos isso, reduzimos secretarias, vencemos a eleição, reduzimos secretarias, cortamos gastos e entregamos, inclusive, faço questão já de dizer, em 2024, com um dos menores índices de gasto com folha do estado de Santa Catarina, comprometendo apenas 37%, 37,03%, podendo gastar até 54%. Então, 17% abaixo, que nos permitiu verdadeiramente fazer mais com menos gastos. E fui reeleito, então, em 2020, em meio à pandemia, né, um momento bastante desafiador. A gente foi muito inovador no processo de retomada da atividade econômica, de imunização da população, de fazer drives de vacinação madrugada fora, final de semana, à noite, para cuidar do nosso povo. O povo percebeu isso e me deu a reeleição. Eu fui o segundo prefeito reeleito consecutivamente na história de Rio do Sul. Rio do Sul não reelege prefeito, né? Mas Milton Obos foi o primeiro, eu fui o segundo, né? Reeleito mandatos seguidos. E terminamos a jornada agora em 2024, então, né, deixando grandes marcas, grandes obras, grandes políticas públicas reconhecidas em nível nacional, que muito me orgulham. Né? Eu falo muito nas minhas redes sociais. Eu estou lá ainda como @ToméPrefeito no Instagram, né? Eu estou com dificuldade para o Instagram reconhecer a mudança disso, mas quem quiser acompanhar as minhas redes sociais lá vai perceber que eu tenho falado do nosso legado e das nossas propostas, porque estou pré-candidato a deputado estadual, porque me sinto preparado diante de um quadro que me incomoda, da baixa representatividade política regional, diante da alta demanda que nós temos e diante da experiência adquirida, né? Me sinto jovem ainda e motivado, com 40 anos de idade, para cuidar do nosso povo do Alto Vale e apresentar grandes propostas para o estado de Santa Catarina na Assembleia Legislativa. Tomé, pegando esse gancho, né, do que foi feito durante aí os mandatos de vereador e também de prefeito, o mutirão da saúde, né, que é muito conhecido aqui, que vocês faziam, enfim, a cidade empreendedora, né, lançada também por vocês ali, né, durante o mandato. Então, conta um pouquinho para a gente, até para quem não é de Rio do Sul e não conhece, talvez, né, todos esses projetos que vocês tinham aqui, para que eles conheçam um pouco também. Eu gosto de dizer que contra dados e atos concretos não há argumentos. Até porque a política está desgastada. Né? Eu também passei por 16 anos consecutivos com mandato em Rio do Sul. Acaba tendo desgastes, mas é inegável os legados sólidos que nós deixamos. Né? O programa Saúde do Trabalhador dentro das empresas, né? Promovendo saúde preventiva, indo com unidades móveis lá de saúde, fazendo coleta de exames, 8 exames laboratoriais, né? Preventivo para as mulheres, saúde bucal, que foi com o andar dos nossos mandatos implantado, toda a parte de cuidado com a saúde da mulher, que é tão importante, né? Sendo feito dentro da empresa. Né? O cidadão ir em jejum para o trabalho, no outro dia de manhã cedo, tirar o sangue, coletar, uma semana depois vem um envelope do laboratório com os 8 exames, saber como está o colesterol, triglicerídeos, a diabetes, a pressão arterial, se está tudo certinho. Atividades físicas, a gente praticava atividade laboral dentro das empresas, estimulando para que isso fosse continuado, né, periodicamente dentro das empresas. Saúde mental, até porque pós-pandemia houve um aumento, né, na recorrência de pessoas com problemas de saúde mental. E descobrimos, Vanessa, inúmeros casos de câncer, né? Pessoas que não sabiam que tinham câncer, que estavam no estágio inicial do câncer, permitindo o tratamento da doença. Ou seja, prevenção na veia. Né? Eu participava da grande maioria das edições do Saúde do Trabalhador. Eu ia lá para ver gente, porque eu gosto de gente. Depois, se a gente puder falar um pouquinho sobre isso, eu agradeço. E eu ia lá para ver as pessoas que eu pedi ajuda. Então, era uma forma de dizer, eu estou aqui trazendo prevenção de saúde. E sempre dizia, a Secretaria Municipal é de saúde, não é de doença. A gente não tem que só combater doenças, a gente tem que promover saúde. E isso a gente buscou fazer, os mutirões de saúde. Né? Nossa, foram mais de 20 mil pessoas ao longo dos meus 8 anos, atendidas aos finais de semana e à noite. Abri unidade de saúde, clínica geral, final de semana 7, 8, 10 especialidades,
né, especialidades com grande demanda. A gente pagava dobrados médicos para trabalhar nos mutirões, né, para tirar o povo da fila, sair daquele trivial. Porque reclamar que não tem médico para contratar é muito normal. Falta médico em tudo que é lugar, ainda mais no interior. Nós somos do interior. Aí você tem dificuldade de contratar algumas especialidades. A gente pedia para o médico trabalhar mais vezes, em horários diferentes, onde o trabalhador, que muitas vezes falta na consulta médica, ele acaba não indo para a consulta porque tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, está com alguma demanda no dia a dia, e à noite isso facilitava a vida dele. E então isso foi uma grande marca também. O creche 12 meses, né, abrindo creche no chamado período do recesso escolar, eu faço questão de dizer, não era polo, eram todas as creches abertas, os 12 meses do ano, fazendo rodízio com os professores e dizendo para os pais, quando tiver de férias, fica com seu filho, porque o convívio familiar, claro, o professor não substitui, né, Vanessa? Não. Você é mãe, sabe disso. Então eram práticas do nosso governo, a implantação da cidade do idoso, um projeto lindo, maravilhoso, né? Com mais de 350 idosos atendidos lá todos os meses, com alimentação de qualidade 3 vezes por dia, educador físico, pilates, musculação, dança, atividades esportivas, horta comunitária, fazendo o bailinho deles, o espaço para eles jogar a carta, jogar o dominó, cama para dormir depois do almoço. Fizemos ali no bairro Barragem um amplo complexo, que inclusive ficou o projeto da piscina térmica, né? Agora o vereador Ricardo conseguiu um recurso para inclusive fazer essa piscina térmica, então é algo muito positivo para a terceira idade, para dar qualidade de vida, né, para essas pessoas. Programa emergencial de auxílio-desemprego, o pessoal ia lá na prefeitura pedir sacolão, né, pedir para pagar conta de luz, conta de água. O amigo está desempregado? Estou desempregado. Então nós vamos te dar uma bolsa aqui na prefeitura, vai trabalhar de auxiliar de serviços gerais, varrendo rua, limpando escola, posto de saúde, vai trabalhar 4 dias por semana, obrigatoriamente vai estudar o quinto dia da semana, por 6 meses, podendo prorrogar por mais 6. Em 6 meses faz o primeiro curso, obrigatoriamente, qualificação profissional. Aonde era o Centro de Qualificação Profissional? Parceria com a Obra Coping, né? Lá no bairro Cantagalo. Nós qualificamos milhares de pessoas, permitindo que elas então pudessem, né, ser inseridas no mercado de trabalho com competência, com qualidade, e as qualificações todas voltadas à nossa mão de obra, a necessidade da nossa mão de obra. Sabe, Vanessa, tornamos Rio do Sul a cidade mais rápida do Brasil para abrir uma empresa, dados do Ministério da Economia do Governo Federal 2022, né? 21 minutos de média para abrir uma empresa em Rio do Sul. Com a desburocratização dos serviços públicos, né, a digitalização dos processos. Fomos a primeira cidade do Brasil a isentar a cobrança de alvará. Por exemplo, vocês, para abrir uma empresa, todo empreendedor que está me assistindo, ele tem que ter um alvará de funcionamento na parede, né? Tem um custo em todos os municípios do Brasil, menos Rio do Sul, né? Extinguimos a cobrança de taxas para construção, reforma, ampliação de galpão, terraplanagem, loteamento. Extinguimos 96 preços públicos para ativar a economia, né? E isso nos rendeu, então, o Prêmio Prefeito Empreendedor Nacional em 2022, concedido pelo Sebrae, né? Assumi uma prefeitura com 11 milhões de dívidas em 2017. Entreguei em 2024 com 59.630.620 reais na conta. Viramos o jogo. O prefeito atual, o prefeito Manuel, está com o caixa cheio de dinheiro para fazer as obras. E veja que foi 2024, um ano pós-enchente. E eu sofri muito com as enchentes, que também faço questão de dizer. Foram grandes desafios, até porque no município você dá resposta ao evento climático, você não faz obras. As obras são responsabilidade do Estado. Por isso estou pré-candidato a deputado estadual, porque sofri como prefeito duramente as enchentes, dando resposta, abrindo abrigos, levando alimentação, levando saúde, deslocando para fazer hemodiálise para quem precisava fazer, enfim, né, cuidando da segurança dos abrigos, ajudando os atingidos a sair de casa, recolhendo seus móveis, entrando em contato com as entidades. Mapeamos 32 abrigos em Rio do Sul, chegamos a ter em 2023 18,5 mil pessoas desalojadas.
18.500 pessoas fora das suas casas. Então eu sofri muito porque eu tinha que dar resposta para cuidar do povo atingido, cuidar da cidade, criar logística na cidade toda, enquanto que quem tem que fazer as obras é o Estado. Então, esses são os motivadores que hoje me colocam pré-candidato a deputado estadual, Vanessa. Diante de um cenário dentro do PSD, que tem como pré-candidato ao governo de Santa Catarina João Rodrigues, né, ex-prefeito de Chapecó, um grande líder. Sou o único candidato do PSD do Alto Vale, não disputo com nenhum outro nome. Um partido com mais de 40 vereadores na região, 8 vice-prefeitos, 3 prefeitos, inúmeros ex-prefeitos, inúmeros ex-vice-prefeitos, ex-vereadores, suplentes de vereadores, a qual tenho dialogado diariamente desde janeiro de 2025, no ano passado, até agora, para tentar gerar essa consciência. O nosso partido é forte e o Alto Vale precisa estar mais forte e não se entregar às migalhas dos deputados de fora. Então, é o que me motiva hoje, o que a minha história basicamente é essa, Vanessa. Poderia falar das valadas pavimentadas, da estrada Blumenau duplicada, dos novos acessos, inclusive um muito importante saindo agora, foi projetado por nós, enfim. Muitas coisas foram feitas, grandes desafios superados e por aqui agora estamos. Tomé, a gente ouviu, né, tudo que, um pouco, na verdade, né, do que foi feito aqui em Rio do Sul, mas a gente sabe que a região do Alto Vale é uma região que sofre com enchentes. Muito tem se feito aí nos últimos anos para que isso seja minimizado, que esses impactos sejam minimizados, mas a gente tem previsão de um El Niño esse ano. Exato. Né? Muito tem se falado sobre. Então, assim, como deputado estadual, se chegar na Alesc, tem algum projeto, tem algum plano, né, para ser feito, não só das enchentes, mas eu digo região do Alto Vale, ligação asfáltica, o contorno viário, que é muito importante. Então, são demandas que a população aqui do Alto Vale pede? Vanessa, vamos por partes. Eu tenho estudado muito e vivi muito tudo isso, né? Mitigação de cheias, investimentos estratégicos para diminuir os impactos das enchentes. Assembleia Legislativa, nós estamos falando aqui enquanto pré-candidatos. Talvez você e a maioria esmagadora da população aqui do Alto Vale e de Santa Catarina não sabe que sequer a Assembleia Legislativa tem uma comissão. Lá tem comissão de tudo que é coisa. Saúde, pessoa com deficiência, educação, finanças, tributação. Agora estão criando outras comissões, até de maus tratos animais, que eu acho importante. Várias. Não tem uma comissão específica para discutir defesa civil em Santa Catarina. Primeira coisa. Que é um destaque no Brasil, né? Que é um problema no mundo. Também. E principalmente o Brasil vem sofrendo com uma recorrência maior. E principalmente no Brasil, o sul do Brasil. E no sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os que mais sofrem. Santa Catarina, os deputados ainda não criaram uma comissão permanente de defesa civil. Porque defesa civil, ela não entra em ação só nas enchentes. Quando dá seca lá no oeste, é a defesa civil que vai dar suporte. Quando dá tornado no sul, lá em Tubarão, Criciúma, tal, aqui nós já sofremos com ciclone bomba, aqui nós já tivemos grandes enxurradas. Quem entra em ação é defesa civil. E não tem uma comissão para discutir defesa civil. Outro ponto. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que é o órgão que fiscaliza os 295 municípios e o governo do Estado, aonde se está aplicando corretamente o recurso. Há vários anos, e eu tenho como provar isso aqui, depois eu posso encaminhar para você, dados que recebi de técnicos do Tribunal de Contas, há vários anos o Tribunal de Contas notifica o governo do Estado, o governador anterior e este atual governador, porque Santa Catarina não investe o percentual mínimo no orçamento em defesa civil. Não investe o mínimo que se é necessário. Há 6 anos, o Estado está cobrando, o Tribunal de Contas está cobrando do governo do Estado. Qual é o papel do deputado? É votar o orçamento. Então, para a gente ter obras estratégicas acontecendo, tem que ter recurso que não tem o mínimo necessário naquela pasta para investir. Isso é dado técnico. Eu estudei o que eu estou falando aqui. Né? E a questão da comissão vai debater a defesa civil. Porque tem deputado lá no sul que sofre com as ventanias. Tem o agricultor espalhado no estado de Santa Catarina que volta e meia da estiagem. Eu, como prefeito, decretei situação de emergência por seca. Dá para acreditar? Decretei, perdi a conta de quantas vezes por enchente. Mas decretei uma vez por seca,
para poder abrir poço artesiano sem licenciamento ambiental, para ter água para o gado beber, para os animais das propriedades rurais poderem beber. E tem município na região aqui que logo, logo vai decretar. Que eu estou acompanhando, está extremamente seco. Inclusive, fora da nossa região, no meio oeste, eu tenho acompanhado cidades que estão sofrendo com seca. Quem tem que atuar? É a Comissão de Defesa Civil na Assembleia. É lutar pelas ações estratégicas, cobrar o governo do Estado. E eu quero ser deputado para criar a Comissão de Defesa Civil. Vanessa, a comissão, a pasta que trata, meus amigos, de Defesa Civil em Santa Catarina, na Assembleia, é a Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Dá para acreditar nisso? Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Se eu for eleito deputado, a primeira coisa que eu vou propor vai ser a criação da Comissão de Defesa Civil. E lá dentro nós vamos lutar por um orçamento digno para a Defesa Civil. Aí nós vamos começar a ver reflexo de obra. Porque projeto, Vanessa, existe desde 2012. 11, 10, quando os JICA, os japoneses, vieram para cá, fizeram o projeto do alteamento da barragem de Tuporanga, que foi feito de Itaió, o canal extravasor nas 2 barragens, o radar meteorológico, que todo mundo chamava do sorvetão, né? Do elefante branco, que não serve para nada. Hoje tem vários radares em Santa Catarina, aqueles, e Santa Catarina é o território mais monitorado da América Latina. Pouca gente sabe disso. Então, é para isso que eu quero estar lá. Eu vi muita obra acontecendo de limpeza dos nossos rios, por exemplo, principalmente aqui em Rio do Sul, no período que eu ainda estava prefeito, em 2024. De lá para cá, 1 ano e meio de tempo seco, e a gente não vê mais obras importantes acontecendo. É o Tribunal de Contas suspendendo licitação, não sei se o governo do Estado não conversa com o Tribunal de Contas, a Comissão de Defesa Civil podia conversar com o Tribunal de Contas, apontar onde estão as irregularidades, mostrar para o governador. E essas obras começar a acontecer de uma vez. Elas estão projetadas há 15 anos. Então eu quero estar lá para lutar por isso. Entender aonde não tem que ter barragem, porque tem gente que é contra. Então tem que entender se não é de Rio do Sul para baixo, para resolver Ituporanga, Agronômica, Laurentino, Rio do Oeste, cidades atingidas fazendo o canal extravasor. Qual é o investimento? Falam em R$1 bilhão. Eu tenho uma solução mais barata de 60 milhões. Beleza, vamos estudar, mas assim, tem um projeto pronto, um anteprojeto pronto. Só o projeto agora custou, não sei, 80 milhões, 8 milhões. Negócio assim, eu não lembro de cabeça e não gosto de jogar números ao vento. Mas tem que sair do papel com rapidez, porque cada enchente traz para a região 1,5 bilhão, 2 bilhões de prejuízo para os municípios somados na região. Então é um investimento de impacto de uma enchente. E outras questões, né, Vanessa? Eu sou pai de uma pessoa com deficiência. É uma pauta que precisa ser debatida. O autismo, que é o que eu vivo, dentro do meu seio familiar, é ainda algo que precisa avançar e muito. Muitos municípios não têm o atendimento necessário para as crianças ou para os adultos. Né? Exato. Recentemente tivemos aqui em Rio do Sul, que eu, com muito esmero, trouxe para cá, convencendo o deputado Júlio Garcia, um seminário de conscientização sobre o autismo. Foi no Cine Teatro Dom Bosco, faz 10 dias atrás, eu acho, aproximadamente, 10, 15 dias. E para capacitar profissionais, para entender como gerar inclusão, como multiplicar a educação para aquele neurodivergente, para aquela pessoa que tem uma deficiência intelectual. E talvez tem muita gente em casa que tem que reconhecer, que tem que procurar ajuda, que tem que falar com a secretária de Educação, com o secretário de Assistência Social, com o secretário de Saúde, com o prefeito, tem que pedir ajuda, tem que fazer o gestor público enxergar que tem necessidade de ter estrutura. E o Estado precisa investir mais. Vou dar um exemplo. Lá nos idos de 2000 não lembro agora, 7, 8, criaram a Lei Júlio Garcia para as APAES. As APAES passaram a viver de lá para cá uma realidade muito melhor, com recursos garantidos, um repasse grande do Estado. Tem que ter repasse para as AMAs, para a Fundação de Associação de Pais e Amigos do Autista. Quando o Jorge, meu filho, nasceu em 2010, era um autista nascido para cada 200 crianças. Hoje é um autista para cada 36. O grau de recorrência está maior, a identificação da pessoa. O Jorge foi o segundo laudado de Rio do Sul. Eu e a mãe do Jorge, nós não sabíamos para que lado ir. Quando o nosso filho é autista, e para onde a gente vai? Curitiba, Porto Alegre, Blumenau. Começou a nascer as legislações, mas precisa ter mais apoio, eu quero estar lá para isso. Essas interligações estratégicas, tanto se promete o contorno viário, por exemplo, para tirar o tráfego de veículos pesados que vem da região da Cebola, da área urbana de Rio do Sul. Projeto iniciado em 2017. Quando eu era prefeito, Raimundo Colombo governador, Milton Alves deputado. Foi terminado no ano passado o projeto. Tem que ter um deputado lá dizendo que aquilo é importante sair do papel.
Tem que tirar o presídio regional feminino do centro de Ituporanga, Vanessa. Tem cabimento. Uma cidade do tamanho de Ituporanga ainda tem um presídio regional no centro. Vamos fazer que nem nós temos em Rio do Sul. Vamos demolir, vamos construir uma creche. Eu fiz em Rio do Sul isso. Peguei um terreno abandonado na época do governo do Milton, convenceu Luiz Henrique a levar o presídio para a Serra. Ali nós construímos uma creche com o terreno que eu consegui com o Raimundo Colombo, com o Milton Obres, deputado. Então são questões estratégicas, a Policlínica Regional Nova aqui para atender o Alto Vale, né? O fortalecimento dos nossos hospitais, Vanessa. O Hospital Bom Jesus é um hospital estratégico, mas está recebendo demanda lá de Petrolândia, que já teve um centro cirúrgico e que custa 2 milhões para reabilitar o centro cirúrgico lá. 26 anos, há 20 anos, desde 2006, não é realizado um parto em Petrolândia. Vem tudo para Ituporanga. Ituporanga sobrecarrega, vem para Rio do Sul. Pô, nós temos que descentralizar o acesso à saúde. Nós estamos encruando 12 anos que não é feito um parto em Imbuia. Eu levantei isso, é a terra da minha esposa. 12 anos. Nós estamos andando para trás. Eu volto a dizer, porque nós tínhamos 5 estaduais na região, hoje temos 2. E eu quero lutar por isso. 2 milhões para reabilitar o centro cirúrgico e obstétrico, para voltar a ter parto em Petrolândia, custa 2 milhões. Vocês sabem quanto que um deputado tem de emenda num ano só? 21 milhões. É menos de 10% do que ele ganha no ano para distribuir, e eu acho muito justo isso, levar o dinheiro para onde as cidades mais precisam, para reabilitar uma coisa tão importante. Então, assim, faltam leitos de UTI na nossa região, nós estamos ficando para trás. Nós estamos vendo de novo a litoralização do desenvolvimento de Santa Catarina e o interior ficando para trás. A Serra está ficando para trás, o Meio-Oeste está ficando para trás, o Alto Vale está ficando para trás, porque nós estamos com pouca representatividade política. Então é o que me move, Vanessa. São as minhas bandeiras, né? Eu não quero prometer tudo, eu não quero fazer um plano de ação com 200 páginas, botar lá na internet. Não, eu vou fazer uma revista, já está claro o que a gente vai ter, nós vamos abordar com clareza o que nós queremos fazer, é aquilo que vai estar nos portais, é aquilo que nós vamos defender, e se tiver outras pautas que eu, com o meu conhecimento, o apoio à agricultura, como eu apoiei fazendo a Agrovale em Rio do Sul, como eu fiz o mercado público em Rio do Sul, eu quero dar apoio ao agricultor. Tinha troca-troca no governo a mim. Quando o agricultor fazia uma safra ruim, o agricultor ganhava a semente para plantar a próxima safra. Não tem mais. Onde é que eu quero cobrar da Ipagre isso? Nós temos uma empresa estadual de pesquisa agropecuária para dar apoio para o agricultor. O mínimo tem que ser dado, o calcário tem que ser dado se bobear na porta do agricultor. O agricultor às vezes não tem condições, a prefeitura não tem condições, o Estado tem que subsidiar o calcário, a semente e o transporte. Eu quero estar lá para lutar por isso. O nosso agricultor que sofreu tanto agora no começo da venda da cebola, agora deu uma melhoradinha, depois já deu uma quedinha de novo. É difícil assim. E o Estado que cobra tantos impostos, cada vez que tu vai lá abastecer teu carro, abastece R$100, R$25 vai para o Estado. É ICMS só para o Estado. Então, assim, nós temos que lutar para que esse dinheiro volte para nós aqui de maneira digna. E é para isso que eu tenho me colocado à disposição. É com esse entusiasmo. Eu poderia falar de outras questões, a infraestrutura das estradas, que é um dos meus 5 pilares também. A questão, não adianta só trocar capa por capa e dizer que a estrada está boa. Nós precisamos duplicar a SC-350. Nós precisamos de terceiras faixas, se não der para duplicá-la inteira. No mínimo 5 quilômetros de Alfredo Wagner a Ituporanga, no mínimo mais 5 quilômetros de Ituporanga a Rio do Sul. Precisa consolidar o contorno viário, para que flua mais rapidamente o trânsito, que a gente viva uma realidade para atender o setor produtivo melhor do que a gente vive hoje. O setor produtivo aqui no Alto Vale, em grande parte do estado de Santa Catarina, na questão logística, está péssimo. A Fiesc tem apresentado dados, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, nós estamos ficando para trás. As rodovias federais até deram uma melhorada, mas elas estão boas para trafegar, mas estão entupidas de carro, entupida de caminhão, não tem acostamento, não tem área de escape. A gente viu aqui a SC-350, ela foi praticamente toda recapeada, mas mudou alguma coisa para ir e vir com mais rapidez, com mais agilidade, furando menos pneu, tendo que encostar no acostamento e pega uma valeta porque não tem acostamento? Não, mudou muito pouco. Então é por isso que eu quero estar lá me unindo aos deputados daqui do Alto Vale para lutar para que essas questões saiam do papel.
Tomé, tem também a questão do hospital regional, né? Eles estão lutando aí, buscando recursos para fazer as novas torres, né? Para trazer no caso, a Radioterapia. radioterapia, né? Já está aí meio caminho andado, mas falta ainda, né? Recursos, falta apoio. Isso também é uma das tuas bandeiras, isso também está aí dentro das tuas prioridades. Eu acabei esquecendo, né, Vanessa? A gente aqui. Eu perdi minha mãe pro câncer fez 2 anos agora. E eu vi a minha história igualzinha se repetir com a minha avó em 2008, com uma tia com 42 anos em 1998. Eu vi a mesma situação se repetir com meu pai em 1991. Tudo igual, tendo que ficar rodando quilômetros e quilômetros de distância para fazer aplicação de tratamento. Isso é absurdo. Eu digo que a implantação da radioterapia no Alto Vale, ela vai beneficiar o Alto Vale, o Médio Vale e a Serra Catarinense. Eu vou repetir. A radioterapia no Alto Vale vai beneficiar o Médio Vale e a Serra. Nós estamos levando gente todo dia para esses lugares. E eles lá estão com fila para atender os deles, porque nós estamos fazendo o nosso povo sofrido aqui. A minha mãe fez 21 sessões de radioterapia em Blumenau, no Corb, é o nome da conveniada com o SUS, que a minha mãe tratou no SUS. É uma clínica particular que tem convênio SUS. E por 21 vezes, às vezes ela levava 2 horas para ir, às vezes levava 4. Porque tinha Sigpari na duplicação da 470. O câncer da minha mãe era no reto, era no ânus. Não tenho vergonha de falar. Ela tinha que fazer aplicação ali. Pensa a radioterapia aplicada ali. Quanto dói aquilo ali. Aí você não sabe se leva 2 ou 4 horas para ir e 2 ou 4 para voltar. Então não sabe se leva 4 ou se leva 8. Só para ir e vir, só para ir e voltar. Depois, Vanessa, quando eu falo da questão dos leitos de UTI, que tem que ser ampliados, a minha mãe reduziu o câncer, ficou pequenininho, mas ficou lá um resíduo do câncer. Ela teve que ir para uma mesa de cirurgia para tirar aquele câncer. Ela internou no hospital e para fazer uma cirurgia tu tem que ter um leito de UTI retaguarda ali. Se der um problema, vai para o leito de UTI. Não pode, é protocolo hospitalar. Uhum. E ela, então, ficou internada no hospital 3 dias aguardando um leito de UTI. E ficou 3 dias em jejum. Mas ela vinha de 21 sessões de radioterapia. E ela entrou na mesa de cirurgia com 41 quilos. E a minha mãe morreu na mesa de cirurgia porque não suportou a cirurgia diante de um quadro de desnutrição grave que ela já vinha tendo no decorrer do tratamento com a radioterapia. Então é um conjunto de coisas. Ah, Tomé, mas por que tu está falando isso agora? Que tu é pré-candidato, que tu não é mais prefeito. Por que tu não fez isso quando tu era prefeito? Porque é uma política de Estado. Hospital é uma política de Estado. Tratamento, cirurgia é uma política de Estado. Qual é a política de município? É a consulta, é o exame. E o diagnóstico é encaminhado para o Estado, fazer cirurgia, encaminha para os hospitais públicos, para os hospitais privados, fazer convênio, fazer encaminhamento com o SUS, governo federal. Então não compete ao prefeito. Eu sempre apoiei os hospitais. Sempre passei recursos, eu retomei repasse. Eu peguei o hospital regional com 1 ano de atraso no repasse do pronto atendimento, paguei tudo e sempre paguei em dia. Eu fiz convênio com o Samária que não tinha mais. O Samária sabe do que eu estou falando aqui, é verdadeiro. Então eu estou falando de algo que o Estado tem que fazer. E a radioterapia, eu volto a dizer, não é só o Alto Vale que vai parar de fazer o povo sofrer horas na estrada. É o povo de Lages, de Blumenau, que está com os seus centros de tratamento abarrotado de gente. Outra coisa que eu não entendo é por que nós estamos mandando tanto paciente para fazer procedimento em Brusque. Eu não entendo isso. Sendo que tem procedimentos habilitados aqui no Alto Vale. Estão indo para Brusque. Isso é um sofrimento do povo na estrada maior do mundo. E detalhe, com fila. Ah, é mais barato? Nós temos que discutir cofinanciamento. O Estado tem que cofinanciar. Se o município não está dando conta ali, só está saindo mais barato lá em Brusque, onde é que está o Estado no cofinanciamento dos procedimentos junto aos municípios? Tem que conveniar, tem que repassar recursos e ajudar a custear processos que estão nas costas dos municípios. E aí isso eu posso falar com propriedade, porque vivi como prefeito. Tentei reivindicar algumas coisas, algumas eu consegui, outras não. Então eu quero ser deputado para ser parceiro dos municípios, parar de mandar paciente para Brusque, sabe? Então são bandeiras aí que a gente defende e que me enche de ânimo, né, para buscar essa oportunidade. Tomé, e a gente vê, principalmente nessa época aí de eleição, né,
com nome como pré-candidato, alguns problemas, né, que as pessoas acabam revivendo, né? Alguns dias atrás saiu aí um print de que o José Tomé estava com pedido de prisão preventiva. Sim, Então eu quero deixar aqui o espaço também para claro. que você possa explicar e possa dizer para a população que está nos acompanhando e que viu tudo isso, né? Sim. O que realmente aconteceu, o que realmente Sim. era aquilo. Eu agradeço, tá, Vanessa, por poder tocar nesse assunto, porque a gente tem a oportunidade de explicar para as pessoas. Primeiro que tem gente que faz política com propostas, né? E tem gente que faz a política suja do bastidor, né? Eu tive 2 eleições de vereador que foram muito tranquilas, né? Porque a gente não incomodava tanto, vamos dizer assim. Mas quando eu fui candidato a prefeito em 2016, um grupo político aqui em Rio do Sul, pelo amor de Deus, me transformaram num demônio, desculpa a expressão, né? Na época, minha esposa teve que sair em manicure e pedicure desmentindo as coisas, de agressão, de montar denúncia de Maria da Penha, coisa que eu nunca tive, absolutamente. A minha relação com a mãe do meu filho é uma bênção. Nós temos grupos no WhatsApp juntos, ela com o esposo dela, eu com a minha esposa, unidos pelo Jorginho, que tem o autismo, para a gente discutir como a gente pode evoluir a vida dele. Mas na época fizeram montagens absurdas, né? 2020 a mesma coisa, né? De corrupção, nada se consolidou. Eu saí da prefeitura com um processo. Eu vi prefeito sair com 35 processos. Na minha leitura, o maior prefeito que Rio do Sul já teve, Milton Obos. Um dos maiores políticos, o maior estadista que eu tive a oportunidade de conviver politicamente. Quando o Milton dizia assim, vamos fazer uma agenda final de semana junto, vereador? Vamos fazer umas visitas nos bairros? Eu achava o máximo, porque eu ouvi ele para aprender. Quando o Milton era deputado e eu era prefeito, ele dizia, vamos comigo, eu estou indo para Florianópolis. Pô, vou ter agenda lá também, então semana que vem vamos. Eu ia com ele de carro e o meu motorista da prefeitura ia junto, mas eu ia com ele para aprender. Ele saiu com 35 processos. Ele desistiu da vida pública por causa disso. Porque tem um grupo político em Rio do Sul que é muito podre e que gosta de causar o caos, de promover o caos. Só que esquecem que a gente tem filhos, que a gente tem tios, família. Minha família é muito unida e muito pequena. A família da minha esposa é uma família abençoada ali de Imbuí. Eles são dentistas, vieram de universidade pública, são de direita, mas vieram de universidade pública, trabalharam mais de 30 anos para adquirir o que eles têm hoje, deram do bom e do melhor para minha esposa. A minha cunhada é médica, eles são decentes. Pô, quando cai uma coisa dessa, sabe, arrebenta a gente por dentro. E claro, eu tive uma operação no ano passado, em agosto do ano passado, se não me engano, dia 17 de agosto, intitulada Operação Mensageiro, na 6ª e última fase, que resgatou uma denúncia de 2 anos antes, né, e que eu vou provar a inocência disso, que está em curso esse processo ainda, está em fase de instrução, de ouvir testemunhas, isso nem aconteceu ainda, né, porque a justiça é assim, ela tem muita demanda e tal, e isso precisa ser avaliado também com critério, e eu respeito as instituições de segurança, do judiciário, do Ministério Público, tudo, mas eu tenho convicção de que eu não fiz absolutamente nada de errado. Absolutamente nada de errado. Eu vivo uma vida simples, eu tenho um carro simples, eu não acumulei patrimônio, eu ganhei bem, o prefeito de Rio do Sul ganha bem, mas eu investi no meu trabalho, a grande maioria do meu dinheiro, né? Eu fiquei os 4 primeiros anos do meu mandato de prefeito com o salário congelado. Tem gente que não sabe disso. Fui o único prefeito da história que fez isso. Congelado por lei. Cada vez que o reajuste para a Câmara, exceto o do prefeito. Estava na lei. Eu congelei 4 anos. Os primeiros 4 anos da prefeitura eu andei com o meu carro. Eu não usava carro da prefeitura. Mas nunca entrei num carro da prefeitura. Os primeiros 4 anos. Porque a prefeitura ia mal. Eu usei o meu carro, depreciei o meu carro, pneu, o óleo, combustível do meu carro. E estou vivendo uma vida simples. Moro ali na Rua 15, num apartamento. E tenho 2 pequenos negócios, fruto do meu trabalho. E eu tenho convicção que não fiz nada de errado. Aí pegaram aquele print, lá de agosto, que teve um pedido para ser analisado pelo judiciário, de prisão no estado inteiro, e contra mim, os de Rio do Sul, todos foram negados. Todos. Aí editaram aquilo como se fosse de 3 semanas atrás. Eu vou te mostrar aqui em primeira mão, Vanessa. No dia de ontem, ou anteontem, semana passada, na verdade, porque a gente está na terça-feira, eu estou fazendo confusão. Estamos na 4ª, o terça era feriado. Isso.
olha só, saiu um despacho aqui, determinando que o cidadão que postou fizesse correções na postagem, sob pena de levar multa diária de R$ 300, se não me engano, podendo limitar 300 limitado a um montante de R$ 20.000. O juiz despachou isso aqui, sabe por quê? Porque ele postou era mentira. E feriu uma família, feriu um pai de 2 filhos, feriu um esposo. Não feriu um filho com os pais em vida, mas eu sou um cara que tem o CPF, endereço, sobrenome. Eu vivo uma vida, eu como, eu durmo, eu sinto frio, eu sinto calor, eu sinto fome, eu preciso descansar, eu me desgasto. Sabe? É uma coisa muito covarde do ser humano fazer um troço desse. E está aqui. Então a decisão saiu do juiz da comarca aqui, determinando a correção da forma como foi postado, sob pena de multa de até R$ 20.000. E eu não sei se foi feito ainda, porque eu não fui lá olhar. Né? Mas é covardia, é falta de ter propósito. A grande parte do que nós aqui debatemos no nosso podcast foi proposta, propósito, vontade de trabalhar, de gerar entregas, como foi o meu governo, como foi a nossa gestão. E eu não tiro tempo para fazer isso com os meus adversários. Eu desejo sucesso, sorte para os meus adversários. Né? Que sorte é uma consequência do trabalho, né? A gente se vê sortudo quando a gente trabalha bastante. Então, e eu lamento muito isso. Né? Com relação à eventual denúncia que tem, né? Volto a dizer, eu já vi prefeito sair com mais de 30, eu estou muito tranquilo, isso não me atrapalha em absolutamente nada a eleição. Tem gente que tenta confundir isso, dizer, o Tomé vai ficar inelegível. Inclusive tem pré-candidato fazendo isso. Eu acho covardia. Né? É também covardia, como foi desse cidadão aqui, que eu não sei se ele é pré-candidato. Se bobear, daqui a pouco ainda aparece candidato. Um cara desse, que não tem proposta, só sabe xingar e falar mal dos outros. Né? Mas tem candidato dizendo, o Tomé não... como fizeram com o Milton Alves lá atrás. Aí abriu a urna, o Milton fez 63 mil votos. Porque olharam... O que o povo naquela vez olhou? Olhou para a vontade que ele tinha de trabalhar pela região diante do que ele fez para o Rio do Sul. E é isso que eu vou fazer a mesma coisa. Tomé, até para a gente, né, explicar para as pessoas, porque a Operação Mensageiro ela ficou muito conhecida aqui no estado. Sim. Né? Muitos prefeitos, né, e ex-prefeitos acabaram presos. Nós temos um caso aqui também no Alto Vale. Então ficou muito famosa essa operação. Para que quem está em casa possa entender o que é essa denúncia que vocês têm aqui, né, que o GAECO acabou vindo fazer essa operação aqui, para que eles possam entender o que é e como que você vai trabalhar, né, para estar provando aí essa inocência, como você mesmo falou. Então, a gente sabe que das 6 operações, né, muitas situações foram deflagradas, né? Agentes públicos, servidores, prefeitos, ex-prefeitos, que receberam recursos, né, que tinham recebido propina, né? A gente sabe que isso aconteceu em muitos casos. E o que foi que não aconteceu aqui, né? Aqui eu tive quebra de sigilo, todo político tem isso, né? Quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo de dados, né? E não se encontrou absolutamente nada relacionado a recebimento de recurso ilícito. Foram na minha casa, não encontraram dinheiro lá, né? A minha conta bancária ela foi toda rastreada, viram que tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho, é fruto de prestação de serviço, é fruto dos meus negócios que eu tenho, né? Fruto da venda dos meus produtos, do Prolabore, que as minhas empresas me pagam, assim como dos outros investigados aqui em Rio do Sul também. Eu faço questão de fazer isso, eu não discuto isso com eles, né? Até porque nem posso, nem devo fazer isso, né? Não cabe a minha índole, o meu caráter fazer isso. Mas a denúncia está ali, não mostra recebimento ilícito de recursos, dinheiro guardado na casa de ninguém aqui em Rio do Sul. E aí se discute uma eventual fraude na licitação. Veja bem, Vanessa, quando eu tive o primeiro contrato com essa empresa, nós mandamos orçamento para 5 empresas. Na licitação veio só 3, ganhou uma empresa. A empresa que ganhou com um valor X. O meu secretário de Fazenda, na época, determinou, sob pena de rescisão unilateral do contrato, mais uma redução no contrato. Se fazer a rota que vai até o Tacílio Costa, o lixo, que a gente não pega terreno clandestino aí, que a gente sabe que tem umas prefeituras aí que pega terreno clandestino, joga no lixão, joga lá numa área verde, no APP, né? Paga a rota até lá no lugar X, mas só gasta a metade. Para algum lugar esse dinheiro vai. Vamos falar a verdade aqui.
Conosco nunca aconteceu isso. Teve erro em pesagem de lixo em Rio do Sul? Não teve erro em pesagem de lixo. Teve erro de rota de lixo? Não teve erro de rota de lixo. Nunca teve absolutamente nada disso. Então, estão lá discutindo uma eventual fraude que a gente vai provar que não existe. Ela não existe. E está tudo certo. Se houve uma denúncia, às vezes feita por alguém politicamente motivado, às vezes por um covarde, não sei. Às vezes por alguém que quer só nos ver sendo prejudicados. No tempo, Vanessa, que as denúncias no Ministério Público podiam ser feitas anônimas, eu respondi e arquivei mais de 400 denúncias. Aí entrou um novo procurador-geral no Ministério Público que acabou com a denúncia anônima. Que o que mais tem é covarde. E tem cara assistindo isso aqui que sabe que ele é covarde porque ele me denunciou o nosso governo só para atrapalhar a gestão, para virar um rodapézinho lá de notícia. O meu Caixa 2, por exemplo, lá de 2016 foi arquivado. 9 anos e 4 meses depois. Alguém falou alguma coisa? Ninguém fala. Agora, para dar a manchete da denúncia, aí o agente político covarde vai lá e faz para prejudicar. Então, a exemplo dessa situação, eu faço questão de dizer, meu respeito pleno às entidades que estão coordenando essa investigação, eu estou à plena disposição, já falei isso, já apresentei documentos, já apresentamos relatórios, já levamos os editais licitatórios, as empresas que foram notificadas para apresentar proposta, venham participar, né? Nós queremos fazer um bom projeto. Inclusive, faço questão aqui de falar, se hoje Rio do Sul está bonita, toda pintadinha, os meio-fio tudo amarelinho, tem um monte de gente roçando, varrendo a cidade, é um projeto meu, que eu botei, que daí já não tem mais nem nada a ver com a denúncia de 2022. Se eu tivesse um esquema com essa empresa, qual seria o meu interesse de mudar a empresa? Eu mudei de lá 2 vezes. Eu mudei em 2023 e em 2025 o prefeito em março assinou um novo contrato, que eu trabalhei 2 anos nesse contrato. Fiz 2 audiências públicas e uma consulta pública, em parceria com a Câmara de Vereadores. Nunca ninguém falou um A daquele contrato. E está ali, está vigorando o contrato. E um baita serviço sendo entregue na vida das pessoas. Aí tem um outro lado, que eu faço questão de dizer aqui também, talvez para a própria justiça ouvir. Existe o outro lado do balcão. Se as empresas fazem cartel, como a gente vê cartel de combustível, cartel ali nos preços das coisas que vão vender para a prefeitura não tem culpa. A prefeitura tem que contratar o serviço, tem que comprar o remédio, tem que comprar a seringa, a gaze. A prefeitura tem que coletar, transportar e destinar o lixo, porque o povo é que paga a conta da tarifa. E tem que ter um serviço feito de qualidade. Só isso. É o povo que paga a iluminação pública. Eu transformei a iluminação pública em Rio do Sul. 60% do parque luminotécnico de Rio do Sul é LED. Quando eu assumi era 0. Mais economia, mais iluminação, mais segurança na cidade. Hoje eu vejo muita lâmpada apagada. Eu até encaminho para o prefeito essas coisas. Ó, prefeito, a ponte aqui, que vem de Tuporanga ali, está 20 dias apagada. E tá, eu não estou falando isso da boca para fora. A ponte do Marconi está aqui. Eu mando para a equipe. Eu quero o bem da cidade. Diferente desses covardes que muitas vezes fazem denúncias sem fundamento e que aí a gente tem que gastar energia, dinheiro com advogados, tempo, e é o que eles querem. É isso que o covarde quer, que a gente perca tempo com isso. Então, para resumir, eventual fraude em licitação. Muito prefeito preso por quê? Dinheiro guardado em casa, dinheiro na prefeitura, dinheiro no sótão lá da prefeitura, dinheiro na caixa lá, inclusive até com a logo da empresa eu fiquei sabendo que tinha. Né? Depois eu fiquei sabendo, depois da nossa operação. O que acharam nós? Nada. Movimentação bancária duvidosa. Tem? Não tem de ninguém. Então eles vão investigar uma eventual fraude na licitação que nós vamos provar que não tem. É isso. Tomé, a gente quer te agradecer, né, pela participação aqui no podcast com a gente, no Papo em Sintonia. Colocar a rádio também à sintonia à disposição, como sempre foi, né, para poder explicar sobre as propostas, explicar sobre o que vocês estão preparando aí para o Estado, para a região do Alto Vale também. Eu que agradeço, Vanessa. Quanto tempo eu tenho para me despedir? 1 minutinho? Mais ou menos de 1 a 2 minutos. Eu sempre digo que o principal pilar para se fazer política de resultado é gostar de gente. E eu vou contar um episódio rapidinho que eu vivi hoje durante a manhã, no almoço. Eu fui num restaurante, do meu lado tinham 3 pessoas,
na mesa da frente tinham 2 pessoas. Essas 3 aqui, eu sozinho, almocei sozinho hoje. Pessoas que tratavam muito mal o garçom. Eu fiquei extremamente incomodado com aquilo ali. Extremamente incomodado. Falaram alto, o garçom não ouviu, repetia gritando. Quando o garçom saiu, disseram, pô, tem que... tá surdo, né? Na outra mesa da frente, essa era do meu lado, na outra mesa da frente tinha um cara muito simpático, mais de idade e tal. E ele tinha uma deficiência na mão. Para comer, ele tinha uma dificuldade maior do mundo para comer. Estava ali todo feliz, alegre, tudo estava bom para ele. Os 3 que estavam aqui eram perfeitos. Pessoas perfeitas, muito bem vestidas. Essa sensibilidade para com as pessoas eu carrego comigo a vida inteira. Quem me conhece de verdade sabe que isso é verdade. Eu faço política por prazer e por amor às pessoas. Sempre foi, sempre vai ser. Se um dia eu perder isso, eu vou sair. Eu não vou ficar mais. E eu repito, quem está perto de mim sabe que isso é verdade. Não é um plano de poder, é um plano de servir. Vai ser assim, sempre vai ser, sempre foi. Então, se hoje eu estou pré-candidato, é por amor às pessoas, para servir o Alto Vale, para servir Santa Catarina e a gente poder melhorar um pouquinho mais a vida das pessoas, principalmente aquelas que mais precisam. Agradeço de coração, Vanessa, a oportunidade de estar aqui. Transmito meu abraço a toda a família, né? Sintonia, um carinho enorme que eu tenho pelo, né, saudoso Gervásio Maciel, que foi uma pessoa que eu tive o privilégio de fazer roteiro político e de ser prefeito em conjunto com ele, muito aprendi com ele também. Então, gratidão à oportunidade, eu estou sempre à disposição. Que bacana. Então, a gente apresentou aí mais um episódio do Papo em Sintonia e a gente espera você no próximo episódio.